Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Monete. Dando sequência aos meus vídeos que eu estou fazendo para ensinar vocês a fazer o maxi crochê do zero, na aula anterior a gente fez uma base redonda, usando ponto baixo centrado. Chegamos até a quinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a sétima carreira. Contando com o anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou dar continuidade nessa mesma peça. Vou começar a subir as paredes dela, vou fazer um cesto. Eu não tenho muito fio desse aqui, eu só tenho essa quantidade aqui. Eu acho que vai dar de fazer umas 2 carreiras, mais ou menos. Depois eu vou usar esse rosa aqui, mais claro, que também ele é parecido com esse outro aqui. E também vou usar um off, que também é parecido, ó, da mesma... Esse aqui é um pouquinho mais encorpado. Vamos ver se vai dar certo, eu acredito que vai. Vou colocar essas 3 cores, aí eu já mostro pra vocês como fazer o fio conduzido, a troca de cores. Então, vamos lá. Nessa minha base aqui, eu fiz até a última carreira, passei a laçada lá pra trás, pra fazer o fechamento. Porém, então, agora eu deixo bem pequenininha essa laçada aqui, dou uma ajustada, porque agora eu vou fazer um acabamento que vai ficar aparecendo essas correntes aqui no fundo do cesto. Ele dá um acabamento melhor na peça. Então, eu coloco a agulha aqui onde passou essa laçada, que foi lá pra trás, ó. Eu coloco embaixo dela, coloco a laçada na agulha, laço o fio e puxo. Não faço ponto nenhum. Agora, não fecho ponto nenhum. Agora, eu vou fazer, então, o ponto baixíssimo. Dou uma soltada aqui no fio, vou no próximo aqui do lado, embaixo do ponto. Agora, não é mais no meio do ponto, que era o ponto baixo centrado. Agora, é no meio dos dois, aqui onde tá a correntinha, ó. Tá? É no meio, entre um ponto e outro. Então, eu coloco aqui, puxo e passo direto. Esse é o ponto baixíssimo. Dou uma alturinha, vou no próximo, puxo e passo direto. No próximo, puxo e passo direto. Puxo e passo direto. Essas correntinhas que vão ficando aqui, elas têm que ficar mais ou menos parecidas, todas iguais, que daí dá um acabamento melhor na peça. Tá batendo aqui na minha câmera. Esse é o ponto baixíssimo. Olha como vai ficando. Eu vou fazer toda a volta, chegar aqui no final eu mostro pra vocês como vai ficar o final aqui, pra gente já subir o cesto. Fiz o penúltimo ponto, vou fazer o último. Esse aqui, que é onde eu comecei ele, eu não vou fazer. Eu vou dar uma esticada no fio. Aí, eu venho aqui por trás e puxo, coloco a agulha de trás pra frente, que sai aqui no pezinho do ponto, no meio deste aqui, ó. Eu vou até pegar uma agulha mais fina pra fazer isso. Então, eu coloco aqui no pezinho dele e saio aqui atrás, ó. Então, eu coloco aqui a agulha. E saio aqui na frente, no meio dele, ó. Puxo essa laçada lá pra trás. Aí, aqui, ela ficou muito grande, eu ajusto. Ajusto aqui,
Ele ficar direitinho, são 2 fios, eu ajeito um aqui com o outro, ó. E assim eu vou arrumando. A minha laçadinha já saiu lá do outro lado. Eu viro a minha base. Essa parte aqui, onde tem essas laçadinhas aqui, essas argolinhas, é a que vai ficar dentro do cesto. Essa parte aqui, que é essa parte mais bonitinha, né, que tá o ponto baixo centrado, vai ficar por baixo. E essa aqui por cima. Aí, eu seguro aqui a laçada e coloco a agulha aqui do ladinho, ó, no meio da correntinha. Eu vou pegar essa correntinha e uma dessas laçadinhas. Pode ver que tem 2 aqui. São 2 laçadas. Eu tenho 1, 2. Mas eu só vou pegar essa da frente. Então, essa correntinha e essa laçada aqui, pra fazer o ponto. Isso vai fazer com que a minha parede suba reta. Vamos lá. Comecei o primeiro aqui, vou pegar aqui a laçada, no meio da correntinha, né? A primeira laçada, deixa eu pegar com a agulha menor. A primeira laçada. Coloco essa aqui que tá em espera na agulha, laço meu fio e trago o ponto aqui pra frente. Passo no meio aqui e trago aqui pra frente. Aqui, eu já fiz o meu primeiro ponto. Ó, deixa eu ajustar aqui, ó, porque essa laçada, ela tem que estar bem pequenininha, porque ela vai ficar aqui atrás, imitando essas laçadinhas aqui. Então, eu tenho que puxar ela bem, ela fica bem pequenininha. Mas também não posso deixar, deixa eu segurar ela aqui pra não perder ela. Também não posso deixar muito apertado aqui, ó, porque essa argolinha aqui precisa simular a última corrente, ó. Ela só tá uma por cima da outra, mas a correntinha tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui. Então, essa quantidade aqui já é o suficiente. Vamos de novo. Aqui no meio, pego a argolinha. Pego a laçada, trago aqui pra frente. Enrosco essa aqui. Eu tinha falado diferente antes. Agora, passo aqui no meio das 2. E fiz o meu primeiro ponto. O primeiro ponto baixo. Ó, ela fica aqui atrás, imitando a argolinha. Vou no próximo, pego só no meio da correntinha, tá vendo que a outra correntinha fica aqui embaixo. Então, eu pego essa e a primeira argolinha só. Puxo meu fio. Dou um pouco de altura e faço o meu segundo ponto. Procura não apertar muito esses primeiros pontos. Eles tendem, com a segunda carreira, eles tendem a sumir esses pontos aqui, daí acaba ficando feia a peça. Então, dá altura, sempre puxa, ó, laça e fecha. Sempre tentando puxar, dar tendência a isso, a puxar pra cima, porque a tua base vai ela crescer. Não puxar pro lado, sempre pra lá. Sempre vai ajeitando, arrumando, faz uns 10 pontos, arruma, ajeita. Eu costumo falar que, como é isso aqui, é resíduo de malharia, malha é roupa. No corpo, a gente arruma a roupa quando senta, quando levanta, e aqui no cesto é a mesma coisa. A gente tem que estar sempre arrumando, tem que estar sempre governando ela, como se diz, não deixar ela ir por conta, senão não dá certo. Uma outra coisa que é comum de acontecer, 99,9% dos casos, o ponto ele tende a pender pro lado esquerdo. Então, é bom sempre estar ajeitando, puxando pra cá, pro lado direito. Quando uma peça é pequena, tem 5 ou 6 carreiras de altura, não se percebe tanto. Mas quando for fazer uma peça com 20 carreiras ou mais, se percebe direitinho que ele tá pendendo pro lado esquerdo. Tanto vai sempre puxando para esse lado direito, vai ajeitando, vai arrumando, que ele vai ficando certo. Ó, peguei 2 alças, tirei, peguei de novo só uma. Com esse dedo aqui, eu controlo a tensão do fio. Se precisa
esticar mais ou menos. Peguei de mais, puxo aqui. Peguei de menos, puxo, ajeito. Vou ajeitando com esse dedo aqui. Então, esse é o ponto baixo. A gente vai fazer o centrado a partir da segunda carreira. Para quem já sabe esse ponto, lembrando que esses vídeos que eu tô fazendo é para quem não sabe nada, tá começando do zero. Ou também quem não conseguiu aprender, como eu, que eu já falei nos outros vídeos, né? Eu tive bastante dificuldade no começo, por isso que eu tô fazendo esses vídeos para vocês, para deixar essas manhas, né? Que isso daí, esse tipo de coisa assim, ninguém fala isso do ponto pender, de ir sempre arrumando, sempre ajeitando. Porque ele pode emborcar, ele pode embabadar, ou não subir reto, subir fechando, ou subir abrindo. Nossa, me acontecia muito. Por que que a minha peça tá virando num prato? Por que que a minha peça tá virando uma canoa? Ela ia abrindo assim. Porque eu me perguntava, né? Eu faço tudo igual, como diz no vídeo. Então, aos poucos a gente vai pegando a manha, né? Vai se adaptando, vai pegando o nosso jeito de trabalhar. E é isso que eu tô passando pra vocês. Essas manhas, né? Esses jeitos de fazer. Claro que, além disso, vocês ainda vão desenvolver o jeito de vocês fazerem, né? E se você não tá pegando direito o vídeo, o que eu tô fazendo, o ponto como eu tô, a maneira que eu estou fazendo, é só dar 2 cliques aqui do lado esquerdo. E ele volta, ele retrocede o vídeo, você olha de novo, volta quantas vezes quiser. Eu até hoje faço isso com pontos mais difíceis, ou o jeito de fazer mais difícil. Eu acompanho muito as russas, as turcas, então eu não entendo o que elas falam, não entendo uma palavra do que elas falam. Mas elas apontam, elas mostram, elas fazem com o dedo, tipo 2, 3, 4, uma coisa assim, né? E assim a gente vai acaba pegando. Então, tem que olhar várias vezes para poder pegar a manha direitinho, né? E se você já conhece esse ponto, também pode dar 2 cliques aqui do lado direito e passar para frente, se já sabe disso, né? Tem gente que sabe. Já tá mais craque né, nos pontos, no crochê, nessas coisas, e veio dar uma olhadinha. Eu olho todos os vídeos, mesmo que eu saiba, eu acabo olhando porque pode ter alguma coisa que me pode ser útil, né? Que eu posso pegar e aproveitar isso. Já tô quase terminando aqui a minha carreira. Essa base ficou grandinha porque eu queria mostrar pra vocês no vídeo anterior a sequência do crescimento da base, sem ficar aumento sobre aumento, né? Fazendo com que fique marcada a base. Então, vocês viram que não tem marca nem na frente, nem aqui, essa parte de cima, né? Que vai ficar dentro do cesto, nem a parte de baixo também não está marcada. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo o meu Instagram para vocês darem uma olhada, tudo que eu faço, que eu já fiz, de maxi crochê, sempre utilizando o fio de malha. Agora tá na moda o fio de rabo de gato, que dizem, né, o fio sintético, mas eu acho que não vou aderir não, porque a minha intenção é reutilizar, né, o reciclado. Então, eu cheguei aqui no meu penúltimo ponto, vou fazer esse último aqui também, porque se eu fechar aqui, ele vai ficar muito longe um ponto do outro. Então, eu pego uma agulha menorzinha, venho aqui nessa correntinha, nessa última aqui, e pego esse pontinho. Ele não tá bem formado, mas a gente vai fazer de conta que formamos ele aqui, ó, pra fazer esse último ponto.
Fiz o último, o fechamento é a mesma coisa da base. Passo aqui na primeira correntinha, de trás para frente, levo a minha laçada lá para trás. Puxo, ajusto o tamanho que eu quero, já vou arrumando o ponto aqui, para ele ficar bem juntinho, ó. Tá vendo? Ele fica essa marcação aqui, ó, no final, na parte de baixo. Dá um acabamento melhor pra peça. Venho no primeiro ponto do lado esquerdo, passo o fio por cima da laçada, por baixo da agulha, passo a laçada pra agulha, puxo aqui pra frente, tiro a agulha, arrumo, ajusto, sempre ajeitando o ponto. Laço e faço o meu primeiro ponto. Agora, então, vai ser o ponto baixo centrado, como estávamos aqui na base. De novo, no meio do ponto, passo no meio lá atrás, laço o fio do novelo, puxo do altura, fecho de novo. Esse é meu segundo ponto, ó, ponto baixo centrado, porque ele passa no centro do ponto anterior. Passo no meio, lá atrás também no meio do altura, fecho, fiz meu terceiro ponto. Eu já tenho um jeitinho de fazer o ponto, já tem um tempo que eu tô fazendo, então eu sei, mesmo sem olhar, eu sei que ele tá entrando no meio lá, na parte de trás. Caso eu achar que ele tá entrando muito fácil, desconfie. Desconfie e vá olhar. Ou ele entra aqui no meio, ou ele não pega bem no meio aqui, alguma coisa tá acontecendo que ele não tá saindo no meio lá. Eu vou fazer a minha carreira até chegar aqui no final novamente e eu volto com vocês. Então, gente, não fiz foi nada, porque, como eu disse, eu tinha pouco fio e acabou não dando pra fazer a segunda volta. Então, vamos começar com o outro, mais clarinho, ó. Então, eu vou fazer o fechamento e já começo com o outro fio. Do mesmo jeito, passo de trás pra frente, embaixo da correntinha, levo... Então, essa laçadinha aqui, eu tenho que deixar ela bem pequenininha pra trocar de fio. Levo lá pra trás, bem justinha. Passo aqui no ponto esquerdo, no primeiro ponto esquerdo, do mesmo jeito. Passo por cima da laçada, segura ela pra não escapar. Passo embaixo da agulha, passo a laçada pra agulha. Essa aqui vai ficar ali atrás. E em vez de eu laçar esse fio aqui, eu já vou laçar esse outro. Outra coisa que eu gosto de fazer, isso vai de cada um tem um jeito de fazer. Eu gosto, na primeira volta, quando tem várias maneiras de trocar o fio, de fazer troca de fio. Eu me adaptei com essa, eu acho que meus trabalhos ficam bons assim, né? E eu vou passar pra vocês esse jeito que eu faço. Então, a primeira volta, eu gosto de fazer o fio conduzido, só na primeira volta. Então, eu deixo mais ou menos uns 40 centímetros, que eu acho que é o que vai dar a volta aqui. E começo com este fio aqui. Puxo este fio aqui. O que eu vou continuar. Passo por dentro da argolinha. A argolinha ficou lá atrás. E já começo com esse outro aqui. Essa ponta aqui que eu vou conduzir, vai passar aqui por cima desse. E esse outro aqui, que eu vou deixar um pedacinho só pra fazer o fechamento, também vai ficar aqui por cima, ó. Este aqui. Este é o que eu vou conduzir. Esse daqui a pouco eu vou arrematar, e esse é o que eu vou usar pra fazer o meu ponto agora, ó. Deixa eu ajeitar ele aqui. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Esse fio, ele é estreito e é fino. Então, a gente faz ele ficar grosso. Aqui, fechei meu primeiro ponto. Vou fazer o segundo. Uma coisa assim, ó, eu não fiz nesse aqui porque ele é escuro. Eu vou fazer, eu só faço em fios claros, como esse daqui, ou branco, ou também o fantasia estampado, né, não precisa fazer. Então, sempre que eu fizer um ponto, essa emenda vai estar sempre pro lado de cima. Como ele é mais fininho, eu também vou abrir o fio.
Aí eu puxo ele aqui, ó. Ele dá um pouco mais de trabalho, mas esse é o problema dos fios, dos resíduos, né? Mas eu não me importo, é uma paixão minha isso, e eu vou fazer usando mesmo esse fio aqui. Ajusto esses outros dois aqui, para não ficarem muito largos. E puxo, eu não puxo mais assim agora. Agora eu vou puxar desse jeito. Eu só ponho a agulha por trás do fio e puxo aqui por dentro. Para ele não fechar, não dobrar, não voltar a enrolar, eu seguro aqui a pontinha, ó. Passo no meio dos dois. E em vez de eu puxar daqui pra lá, eu puxo de lá pra cá. Tá vendo? Tá diferente a puxada agora, ela vem ao contrário, ó. Antes a minha agulha virava daqui, da frente pra trás. Agora ela vira de trás pra frente, pra dar altura aqui, ó. Então, eu sempre coloco o dedo aqui e já venho ajudando a puxar, pra dar altura. Daí demais, o dedo controla ali. Isso eu faço com que o fio, ele fique maior, ele fique mais largo, ó, viradinho pra cima. Abro ele. Às vezes ele até vem fechadinho aqui, não tem problema, vamos abrir de novo. Ajusto, olha. Laço, passo no meio dos dois. Olha, o fio vai ficando, depois a gente ajeita, tem que ajeitar ponto por ponto, gente. Olha como ele fica mais larguinho. Senão ele ia ficar só uma tripinha aqui. Ia ficar muito desproporcional ao fio anterior. Ó, abro ele. Puxo. Aqui abro de novo. Se for preciso, às vezes ele já vem aberto. Às vezes ele é teimoso, vem fechado de novo, a gente abre. Dei a altura, seguro aqui para ele não enrolar de novo e fecho. É difícil encontrar esses rosas mais claros. Rosa bebê mesmo, nem viajando nas cidades próximas aqui eu não encontro, nem pela internet. Então, de rosa bebê mesmo, eu só tenho esse aqui. E é isso que a gente tem que fazer, saber aprender a trabalhar com o fio e acabar usando ele mesmo assim. Tem fios que vem metade da espessura desse aqui. Aí, o que a gente faz? Faz fio duplo. Trabalha com ele duplo. Viu que eu dei a altura aqui, virando pra cá e não pra lá? Ó, ele tá sempre virado pra baixo. Mesmo que eu vá virando. Desvirando ele, né? Ó, ele vem virado, desviro, seguro aqui, porque eu já arrumei ele, ajusto aqui embaixo, seguro de novo, que o fiozinho é teimoso, ele volta lá de novo. Olha como ele vai ficando mais cheinho. Parece um fio grosso, parece um fio largo, né? Mas não é. É o que tô deixando ele assim. Abri, lacei, trouxe aqui pra frente, ele vem tortinho, ó. Ajeita, ajusta, segura pra ele não virar e fecha. De novo. Tem fios que vem bem enroladinho, parece um cigarrinho. Cigarro. E a gente tem que ir abrindo, ó, todo fechadinho. Se eu fosse fazer um trabalho menor, até usaria ele assim enroladinho, mas como eu preciso fazer essa base maior, eu tenho que ir abrindo de um por um. Eu acho que o branco também é assim, enroladinho. Eu tenho que abrir. Ó, o fio eu tô conduzindo aqui, que vai até o final da minha base. Esse pink aqui já tá bem preso, já posso cortar ele, ó. Agora, eu só vou conduzindo esse outro aqui. Então, isso é o fio conduzido. Por quê? Porque ele tá indo por dentro da carreira aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas o final compensa.
É aquela coisa assim, uma cliente te pede um trabalho, eu quero esse tom de rosa, e você não acha no mercado um fio decente nesse tom que a cliente quer, né? Aí você só tem esse aqui, mas vai ter que ser com esse, então vamos indo lá, ponto por ponto, abrindo. Isso é amor ao que você está fazendo, por isso que a gente diz que coloca amor em cada ponto que a gente faz. Olha aí, ó. É isso daí. Literalmente. De vez em quando dá uma puxadinha pra ver se ele não ficou perdido pelo caminho. Vai ajeitando, vai ajustando. Eu vou fazer a minha carreira toda. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fechar junto de novo. Cheguei aqui no final. Ó, só tem esse pedacinho aqui do meu fio conduzido. Vou fazer os 2 últimos pontos. Aqui também, gente, nesse penúltimo ponto é a mesma coisa da base. Aqui, esse ponto só tem uma perninha. Você tem que botar a agulha do lado esquerdo da perninha. Se você colocar do lado direito, vai ficar um buraco. Ele vai ficar bem perceptível aqui, um buraco aqui no meio do ponto. Aqui é meu último ponto. Aí, esse pedacinho aqui eu corto. Aí, eu arrumo a minha base, ó, sempre puxando ela pro lado direito, porque o ponto, ele tende a puxar pro lado esquerdo. A cair pro lado esquerdo, ó. Chegando aqui, eu consigo juntar os dois, ó, os 2 últimos pontos. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu passei o fio conduzido dentro de toda essa carreira por 2 motivos. Primeiro, o fato do fio ser fino, esse fio aqui por dentro, ele dá uma encorpada nessa primeira carreira. A segunda, como eu falei pra vocês, da troca de cores, tem uma outra maneira que não deixa essa carreira de baixo aparecendo aqui no meio do ponto de cima. Então, aqui, ó, entre o ponto baixo, fica essa parte aqui aparecendo. E tem gente que não se importa, eu já vi gente profissional, ateliê profissional, que não se importa com isso daqui. Eu me importo, eu sou perfeccionista, e isso me incomoda. Então, tem outras maneiras de fazer isso, só que eu acho difícil de fazer. Achei meio complicadinho, assim, de fazer, sabe? Então, eu desenvolvi esse método. Eu pego esse fio de baixo aqui, além de deixar mais encorpado, eu vou abrindo esse fio e agora eu vou arrumar isso aqui cobrindo. Como? Eu venho aqui e puxo esse ponto pra cá. Tá vendo que essa abinha aqui, ela tá um pouquinho mais menorzinha? Aí, eu venho aqui, dou uma puxadinha, ajeito o ponto, puxo essa pra cá, puxo essa pra cá, assim eu vou arrumando todos eles. Isso eu faço só nessa carreira, porque a outra, ela já vai vir em cima do rosa e não vai ser necessário. Mas olhem como dá um acabamento melhor. Dou uma puxadinha aqui, não puxo muito pra não deformar o ponto, tá? Pouquinha coisa, ó. Puxo essa, vou fechando. Puxo essa aqui. A perninha do lado direito, ela tende sempre a ficar menorzinha, ó. Aqui eu fecho o pontinho, aqui eu dou uma puxadinha. Fecho aqui, fecho aqui. Aqui ficou menorzinho, ó, dá uma puxadinha de leve, tá vendo? Ó, ele vai sumindo aquela carreirinha de baixo ali, ó. Não aparece mais.
Os meus trabalhos todos eu faço assim, eu não deixo essas bolinhas aqui aparecendo. É mais uma pitada de amor que a gente coloca no trabalho, não é? Eu penso assim, quanto mais apresentável, acho que é melhor. Tem gente que não repara nisso, mas, como eu já disse, eu reparo. Então, vou sempre ajeitando, arrumando. Ó, o fio ali de baixo, ó, ele dá uma encorpadinha, ó, ele ajuda também a fechar essa primeira carreira de pontos aqui. Então, esse é mais uma manha que eu peguei. Depois, esse fio aqui também vai me ajudar em outros trabalhos, ele também vai me ajudar a fazer um outro tipo de trabalho. Mais pra frente eu mostro pra vocês. Eu também uso esse fio conduzido pra fazer aquele jeito que outra hora eu mostro pra vocês. Ah, não tá dando certo? Bota o fio conduzido dentro. E assim eu vou ajeitando todo ele, olha que bonitinho que fica. Não aparece mais as bolinhas, parece que tem um fio rosa ali embaixo, cobrindo todo ele. Aqui é a mesma coisa do fechamento. Passo por baixo, de trás pra frente, levo a laçada lá pra trás. Arrumo aqui o meu ponto, depois eu arrumo o restante que faltou aqui. Arrumo, puxo pra lá, puxo pra cá, puxo esse pra cá, porque eles precisam ficar juntos os dois aqui, ó. Né? Não vai ficar emenda aqui. Por isso que eu digo que a emenda é invisível, que ela não pode aparecer. Ajusto a minha laçada para não ficar muito grande. Venho do lado esquerdo. A outra coisa também vá puxando, ajeitando, abrindo. Eu quero que essa parede suba reta. Eu tenho que sempre estar ajeitando ela. Coloco do lado esquerdo, no primeiro ponto, passo o fio por cima da laçada, por baixo da agulha. Passo a laçada para agulha, trago aqui pra frente. Tiro a agulha, ajeito, ajusto como eu quero desse lado. Puxo o fio, botando a agulha por trás e puxando cá pra frente. Seguro aqui para ele não virar. Se eu puxar direto, ele pode virar o ponto. Ó, por um acaso esse não virou, mas ele pode virar e ficar feio. De novo, vira a emenda pra cima, olha aqui, dá uma abridinha no fio. Puxa aqui no meio, ele sempre, é teimoso o fio, ele sempre tende a vir fechadinho e viradinho. Mas se eu não fizer isso, de abrir o fio e vir viradinho, ele ainda vai ser pior pra eu arrumar aqui. Isso não é uma regra, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, eu prefiro já ir sempre arrumando. Ó, aqui, por um acaso, ele tá virado pra cima. Se fosse um fio mais largo, não precisaria mexer em nada. Mas como o fio tá muito estreito, eu preciso abrir ele para que ele fique mais encorpado. Dê um acabamento melhor. Então, gente, já conseguiram pegar essa manha, esse ponto direitinho. Eu vou fazer desse tom de rosa aqui, eu vou fazer mais essa carreira aqui e mais 3. Não, mais 2. Então, eu vou ficar com 4 desse rosa, e daí eu volto pra mostrar como eu coloquei o branco. Pessoal, eu voltei antes um pouco, não terminei minhas carreiras todas, porque aconteceu uma situação aqui que eu já quero aproveitar para mostrar para vocês. Eu fiz o meu último ponto, só que daí eu percebi que o meu fio começou a afinar demais. Olha que fininho que ele ficou. Foi atrofiando, ó. Aqui ele já começa a engrossar de novo, já começa a ficar larguinha de novo, e essa parte aqui é muito fininha. Aí, eu não quero cortar ela. O que é que eu faço? Em vez, eu tô no penúltimo ponto aqui. Em vez de eu puxar esse fio aqui, eu vou lá pra parte mais grossa, deixo ele aqui. Vou lá pra parte mais grossa e puxo o meu fio.
Fechei com o outro. Esse outro tá aqui, ó. Eu vou conduzir ele por baixo, como eu fiz com o outro fio. Fiz o penúltimo, agora vou fazer o meu último ponto. Continuo abrindo o fio, porque ele tá estreito. E esse fininho ficou aqui embaixo. Aí, eu vou fechar aqui, coloco ele ali atrás. Aumento a minha laçada. Venho de trás pra frente. Faço a laçada lá pra trás, do mesmo jeito. Coloco aqui do lado esquerdo. Passo a minha laçada, passo ele também aqui por cima, passo a minha laçada aqui, passo a laçada, o fio do rolo embaixo da agulha, coloco a laçada pra agulha e puxo. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer os outros do mesmo jeito, como eu disse, né? Conduzindo esse fio aqui, dobradinho como ele tá, por dentro dos outros. Ó, ele vai ficando escondidinho ali dentro. Eu só voltei pra mostrar isso pra vocês. Agora, eu tô vendo que aqui na frente, de novo, tem uma emenda, ó. Também atrofia o ponto. Eu posso cortar, ou posso fazer a mesma coisa. Então, eu vou terminar ele aqui, mais ou menos, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar e vou pegar essa parte aqui. Sigo conduzindo essa parte por dentro. Terminei minhas 3 carreiras com o rosa. Aqui eu terminei e vou começar já com o branco. Olha como ele fica bem fechadinho. O fato de abrir o ponto, aqui tem uma emenda. Vou colocar lá pra dentro. É um nozinho do fio. O fato de ir abrindo o ponto, a gente consegue fazer isso, ó. Fica bem fechadinho, tá vendo? Às vezes acontece de algum não ficar, a gente vai lá e arruma. Mas esse aqui ficou todo arrumadinho, ó. Tá vendo? Como vale a pena a gente se dedicar um pouquinho mais, fazer com mais calma, né? Esconder esse nozinho. Aí, agora, então, a gente vai começar com o rosa. Deixei uma ponta, ó, pra fazer essa volta aqui de novo. Eu vou ir conduzindo esse fio, ui. E vou começar com o branco. Cadê a ponta? O branco também tá todo fechadinho, ó. Vou deixar uma ponta. E vou fazer o fechamento aqui. Passo a laçada lá pra trás. Ajusto, porque essa laçada eu não vou usar. Juntei aqui os 2 pontos. Fica bonitinho, ó. O término, né? Põe a agulha do lado esquerdo, passo por cima da laçada, por baixo do ponto. Passo a laçada pra agulha, mas não uso ela. Vou usar, então, é o branco. Vou puxar o branco também, viradinho pra cá. Passo por dentro da laçada, por dentro do ponto, sai aqui na frente. Aí, aqui eu ajeito o fio. Esse que eu vou conduzir, deixa eu ver qual que é. Esse aqui é do rolo, esse aqui eu vou conduzir.
E esse aqui também, que é o término do meu outro fio. Então, eu ajusto aqui, tá bom? Eu fecho meu ponto. Segura aqui pra ele não dobrar. Fiz o meu primeiro ponto do branco, do off, aliás. Esse off aqui, ele não tá tão fino, tão estreito e fino, então eu só vou puxando aqui, cuidando pra ele não virar, né? Não preciso abrir como o rosa eu tinha que abrir ele todinho aqui pra poder fazer o ponto. Esse não é necessário, eu só viro pra cima, ó, pra ele ficar com a abertura pra cima. Seguro pra ele não virar e fecho o ponto. Dá uma ajustadinha aqui pra não ficar tudo embolado aqui em cima. E continua. Esse também eu vou fazer 3 carreiras e volto para mostrar a finalização do nosso cesto, então. Cheguei aqui no meu último ponto, então eu fiz 3 carreiras do rosa claro, 3 carreiras do off e vou fazer o fechamento. Não, tiro aqui. Porque eu vou fazer a última carreira, acabamento, com outra cor. Aí, o que que eu faço? Vou cortar meu fio aqui. Mais ou menos uns 30 centímetros. Passei ele todo pro lado de cá. Agora, eu coloco ele na minha agulha de tapeceiro. Venho aqui, junta bem esses 2 pontos, venho aqui na primeira correntinha, onde eu fosse colocar a agulha, passo o fio lá pra trás, puxo aqui, coloco no meio dessa última que eu fiz e puxo lá pra trás. Aqui eu simulo a última correntinha do meu trabalho. Dou uma ajustada pra ficar tudo igual. Aí, aqui por dentro, eu passo ela entre os fios. Estão vendo aí? Entre os pontos, para ir escondendo esse fio. Não puxo muito, que é para não estragar o meu ponto, né, que eu fiz, para não repuxar o ponto que eu fiz. Aí, eu vou passando aqui, embaixo dos últimos pontos que eu fiz. Aí, ele vai ficando escondidinho, ó. Vai ajeitando o ponto, ele vai ficando escondido. Aqui eu já posso cortar.
Tem que sempre ajeitando. Como ele é malha, ele vai saindo do lugar. Agora eu vinha com esse fio aqui, que eu comecei a minha base, lá embaixo, que eu fiz a base, né? E vou fazer o acabamento. Vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui embaixo, que é o ponto baixíssimo. Então, eu deixo um pedacinho aqui pra fazer o acabamento aqui dentro. E venho assim, por baixo dos pontos, vou começar aqui. Por baixo do ponto, agora é entre os pontos, né, não no ponto baixo centrado. Eu puxo o fio. Puxo novamente, coloco de novo embaixo do fio, puxo novamente e passo direto. Ajeito aqui, de novo. E passo direto, ó. Assim eu faço o ponto baixíssimo, pra fazer esse acabamento aqui na peça. Depois a gente, no final, aqui a gente arremata. E vou fazendo até o final. Procura sempre dar a mesma pressão no ponto para que eles fiquem todos iguais. Se caso algum ficar diferente, desmancha, faz de novo. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Olha. Eu vou fazer todo o meu e já volto pra mostrar o acabamento pra vocês. Cheguei aqui no final. Faço o último ponto. Aqui, gente, tem uma emenda, ó, que eu tive que costurar porque tava faltando o fio. Aí, eu puxo ele todo pra cá. Terminei. Coloco na agulha. E faço a mesma coisa que eu fiz com o branco. Passo aqui embaixo. Opa. Passei demais. Passo embaixo dos dois. Ó, a emenda aqui. Aqui eu ajusto. Aqui eu passo no meio da correntinha e passo embaixo dessa correntinha, a última aqui que a gente fez. Deixa eu ver como é que vai ficar essa emenda. Ó, ela acabou ficando ali no meio, não vai aparecer. Aqui atrás, eu coloco esse, eu vinha colocando, puxando ele pra cá. Coloco lá do outro lado. Coloco aqui de volta, passando por baixo dos pontos. Opa, esse passou no meio. Passando assim por baixo dos pontos. Aí eu passo aqui de novo. Saio lá do outro lado. Cadê? Aqui. Ele vai ficando ali embaixo, escondidinho. Venho de novo aqui. Opa. Aqui do lado. Do lado. Ó, ele vai ficando ali embaixo, escondidinho. Aqui eu já posso cortar.
E faço o mesmo com o outro fio. Também dá pra puxar com agulha. Uma agulha mais fininha, vem embaixo do ponto e puxa ele. Vai lá atrás e puxa de novo. Aqui também eu corto. Está feito o nosso cesto. Agora é só arrumar, ajeitar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E no próximo nós já vamos fazer uma base quadrada. Até lá!